Então, continuando, pessoal, a terceira parte, né, da aula de número 3, né? Esse é o vídeo 5, tá bom? Estamos aqui mais uma vez para a gente dar continuidade. Os artigos 21, que trata das competências dos órgãos rodoviários de âmbito geral. Aí, quando eu digo de âmbito geral, você já entende, né? Da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. E também, quando se refere ao artigo 24 do CTB, a competência dos órgãos executivos de trânsito dos municípios. Aí a gente dá mais ênfase, dá um foco maior aos órgãos executivos de trânsito do município, artigo 24 do nosso CTB. Vamos continuar então aqui, o que diz do lado esquerdo. Como vocês já sabem, você tem aí o artigo 21 e em paralelo no meio você tem aí o dicionário, né? E à direita você encontra as competências dos órgãos executivos de trânsito dos municípios. Então, compete aos órgãos rodoviários em âmbito geral promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN. Não esquecendo que o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, é o órgão máximo normativo e consultivo do Sistema Nacional de Trânsito. É esse órgão que dá as diretrizes, ou seus parâmetros, né? É justamente o CONTRAN quem aponta, né? Ou seja, como órgão normativo, ele dita as regras. Os órgãos executivos as põem em prática. Então, os órgãos executivos que a gente está estudando agora faz com que essas normas do Conselho Nacional de Trânsito, que tem âmbito nacional, diferente, lembrando, não esquecendo de forma alguma, os órgãos normativos do Sistema Nacional de Trânsito, todos eles começam com a letra C. O CONTRAN é o Conselho Nacional de Trânsito, o CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, e o CONTRANDIF, que é o Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Então, só com a letra C. Só tem um órgão, né, do Sistema Nacional de Trânsito Executivo que começa com a letra C, que é a CIRETRAN, a Circunscrição Regional de Trânsito, que é o que a gente tem no interior. O Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN, só na capital de cada estado, como bem determina o CTB. Tá? Então, diretrizes são parâmetros, são caminhos a seguir. Então, é competência dos órgãos rodoviários em âmbito geral promover a participação, né, de projetos e programas de educação de segurança. 1% de toda a arrecadação, né, do licenciamento anual dos veículos automotores em circulação licenciados deve ser arrecadado para a educação, para o trânsito. Tá? Quando a gente vê essas campanhas aí de trânsito na televisão, não é porque o governo é bonzinho, não. É porque a lei já determina a porcentagem de 1 para 100 dos valores arrecadados com a taxa de licenciamento, não é com as outras taxas, só com a taxa de licenciamento, né, para a campanha de educação para o trânsito. Quando a gente vê aqui as competências, agora aqui do lado, né, direito do artigo 24, né, quais são as competências então dos órgãos executivos de trânsito dos municípios? Arrecadar valores provenientes de estado. A gente já viu que os órgãos executivos rodoviários também têm, né, essa obrigação, né, proveniente da estada. E a gente já viu que a estada, né, que é aquele tempo que o veículo fica no depósito específico, esperando você fazer a regularização do mesmo. Né. Também a remoção, né, também arrecada valores referente à remoção. Remoção que é uma medida administrativa. Não vá se confundir na prova dizer que a estada é uma medida administrativa. Não, o nome já está dizendo, né? Estada é um tempo que o teu veículo vai ficar lá no galpão, no depósito lá do órgão de trânsito, esperando a sua retirada. Mas não é estada de veículo em órgão de trânsito, não é medida administrativa. A remoção até o referido depósito é que é uma medida administrativa, que também você vai pagar, né? E sempre parte do agente de trânsito, né? Não pode esquecer isso de jeito nenhum, tá bom? E também de objetos, como a gente viu, né? A gente até usou como exemplo as cargas, né? No caso de transbordo do excesso de carga e também no caso de ser uma carga possível de ser transbordada, porque aquelas cargas superdimensionadas, como a gente já viu na aula anterior,
né? Elas não podem sofrer esse tipo de transbordo justamente por elas serem indivisíveis. E aí, só relembrando, placa R14, que estabelece o peso bruto total máximo permitido. Lembrando que o peso bruto total máximo permitido se refere à tara, que é o peso do veículo, mais a carga, né? A soma da tara mais a carga, a gente tem o peso bruto total. E a placa R17, que regulamenta o peso máximo permitido por eixo, que a gente também já viu na aula passada. Esqueceu? Dá um pulinho lá e faz a tua revisão, tá bom? A escolta de veículos de cargas superdimensionadas, como já vimos, e também de cargas perigosas. E esse inciso 11 do artigo 24 tem o texto idêntico ao inciso 7º do artigo 21. Então, a gente já falou a respeito. Vamos subir agora. Inciso 12. Inciso 12, deixa eu ver onde é que ele termina, aqui embaixo. Então, vamos lá. Então, inciso 12 do artigo 21, também das competências dos órgãos rodoviários, tá? Em âmbito geral, aqui do lado, integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, ou seja, os órgãos rodoviários em âmbito geral, têm a competência para integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vista à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos. Eu vou até destacar essa palavra aqui, celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da federação. Ou seja, o que é que o inciso 12 do artigo 21 está falando? Está dizendo que é de obrigação, é competência dos órgãos rodoviários em âmbito geral de todo o Sistema Nacional de Trânsito, estadual, municipal, União, Distrito Federal e tudo mais, né? É competência desses órgãos fazer a arrecadação e a compensação. Deixa eu grifar também essa palavra aqui, compensação, tá? De multas impostas em áreas de sua competência. Por exemplo, supondo que você tem um veículo aqui licenciado aqui no estado de Pernambuco e está transitando com esse veículo no estado vizinho aqui da Paraíba. Lá você é autuado, comete uma infração de trânsito lá, então o órgão, né, com jurisdição sobre a via, o órgão paraibano de trânsito, interligado com o órgão rodoviário de trânsito aqui do estado de Pernambuco, tem essa competência para autuar. Agora um detalhe. A multa foi aplicada lá, a infração foi cometida lá, mas vai ser arrecadada aqui, tá? Por quê? Porque você vai voltar para sua casa, você vai voltar aqui para o estado de Pernambuco, vai receber a notificação, tá? Do órgão com competência sobre a via que aconteceu a infração de trânsito, vai ser arrecadado, vai ser pago aqui pelo estado de Pernambuco e o órgão pernambucano vai repassar os valores, né? Vai compensar os valores ao órgão de trânsito do estado paraibano, tá bom? E assim, vice-versa, é uma reciprocidade que existe entre os estados, tá certo? O licenciamento, simplificação de prontuário, também é de competência dos órgãos rodoviários fazer essa transferência de prontuário de uma para outra unidade da federação, né? Por exemplo, você tira a primeira habilitação aqui em Pernambuco, tá aí com a sua provisória, com a sua PPD, a permissão para dirigir, com validade de 1 ano, e depois você vai viajar, você vai para outro estado da federação, você vai se mudar daqui, vai lá para o Rio Grande do Sul, tá? Você precisa vir para cá para fazer a renovação e pegar a sua definitiva? Lógico que não. Então você vai fazer o pedido, né, depois que você passar esse primeiro ano sem cometer nenhuma infração de natureza grave, nenhuma infração de natureza gravíssima, não ter sido reincidente em infração de natureza leve, aliás, média, que são as exigências para se tirar, para se pegar a definitiva, você vai lá mesmo no Rio Grande do Sul fazer o pedido. O que é que vai acontecer? O Rio Grande do Sul vai pedir, né, a transferência do teu prontuário, que não tem aqui no inciso 12, mas eu vou dar o nome. O nome se chama averbação. A averbação é a transferência de todo o prontuário aqui do estado de Pernambuco lá para o estado do Rio Grande do Sul, para que eles comprovem que você está limpo, seu prontuário está limpo aqui no estado, e aí eles possam fazer a emissão
da Carteira Nacional de Habilitação, porque até então você tinha apenas uma permissão para dirigir. A cédula é bem parecida, mas o nome do documento é diferente, então fica esse detalhe aí, tá bom? E com relação ao órgão executivo, deixa eu vir para cá, e com relação ao órgão executivo de trânsito do município, né? Qual é a competência, né, do órgão executivo de trânsito do município? Credenciar os serviços de escolta, fiscalizar, adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de carga perigosa. A gente tem também uma competência paralela, que os órgãos rodoviários em âmbito geral também têm essa competência dos órgãos de trânsito executivo dos municípios. Então a gente tem também a competência, e a gente já falou que não é uma competência concorrente, diferente, né? Competência concorrente não, aqui a gente tem uma competência solidária. É diferente de um que faz uma coisa e outro que faz outra. Não, a gente tem, nesse caso, a mesma competência, né? Continuando aqui, subindo aqui o inciso 13. Competência dos órgãos rodoviários em âmbito geral. Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no artigo 66. Detalhe, eu até coloquei aqui embaixo, o artigo 66 do Código de Trânsito, nem vá procurar, porque ele não existe. O artigo 66 ele foi vetado, tá? O artigo 66 não existe, apesar de constar aqui, ó, você desconsidera aqui o artigo 66 do CTB, ele existe. Ele foi vetado pelo legislador, aliás, pelo legislador não, na sua sanção, ele foi vetado e aí o texto deixou de existir. Ele nem sequer chegou a existir no nosso CTB. Então, você fiscalizar o nível de poluentes e ruídos. Lembrando que para que haja fiscalização do nível de poluentes, geralmente quem faz isso também é o município, a gente vai ver, tá? O estado de São Paulo costuma fazer bastante isso. O estado de Pernambuco eu nunca vi particularmente fazer, né? Fazer aquela vistoria anual, né? Cedo ou tarde vão inventar de fazer para a gente gastar mais dinheiro, não se preocupa, tá? E fiscalizar o nível também de ruídos, né? Veja que o Código de Trânsito hoje, ele tem 3 princípios fundamentais. Quais são esses princípios fundamentais? O respeito pela vida, né? Nela constituída a preservação da saúde, a segurança no trânsito e de todos os seus elementos, e também a preservação do meio ambiente. Então, o que é que os poluentes causam, né? Uma degradação do meio ambiente. O que é que os ruídos causam? Uma poluição sonora. Lembrando que para que haja a verificação da poluição sonora, é necessário um equipamento chamado decibelímetro, tá? Então, o decibelímetro é o equipamento que o agente de trânsito tem que ter para que possa fazer a autuação de um veículo que supostamente está cometendo uma infração de trânsito por excesso de ruído. Bom, fora isso, o condutor, a não ser que haja descarga livre, que já é uma brecha que o Código de Trânsito dá para que o agente de trânsito possa fazer a autuação. Imagina que o condutor não tem, né, o decibelímetro, o agente de trânsito não tem o decibelímetro para fazer a medição do nível de ruído que uma motocicleta, por exemplo, está fazendo. No entanto, então ele não pode fazer a autuação dando um nível, né, de ruído, especificando o nível de ruído no auto de infração, que na prova pode vir com a sigla AIT, auto de infração de trânsito. No entanto, o Código de Trânsito também prevê uma infração chamada descarga livre. O que é isso? Quando o agente de trânsito, e aí é exatamente onde eles estão indo, né, para suprir a falta do Estado em equipar aquela equipe que deve fiscalizar o trânsito. Então, o que é que eles estão indo aplicando a infração? De descarga livre, ou seja, eles não estão autuando por excesso de ruído, no entanto, eles estão autuando pela descarga livre, ou seja, um furo no sistema de escapamento, no silenciador do carro, ou até mesmo a moto sem escapamento, o carro com o silenciador quebrado. Então, a autuação não vai de uma forma, mas termina indo por outra. Isso é comum nós observarmos aí no dia a dia, tá? E também é uma obrigação, né, uma competência dos órgãos rodoviários em âmbito geral, dar apoio, né, às ações específicas dos órgãos ambientais locais, como por exemplo,
né? Vamos supor que haja uma fiscalização, a gente seja uma região onde existe grande quantidade e possibilidade de desmatamento. Nós vimos aqui, gente, aqui em Pernambuco, né, quando a gente vem transitando à noite, a gente vê justamente à noite, para evitar a fiscalização, nós vimos muitos caminhões transportando toras de madeira, né, e muitas vezes essas toras de madeira não têm autorização do IBAMA, né? Então, por exemplo, o que é que o Departamento de Trânsito pode fazer? Pode apoiar os órgãos ambientais para coibir esse tipo de infração, que não é de trânsito, mas que é ambiental. Então, os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, principalmente os órgãos rodoviários, que tenham uma melhor capacidade para fazer a verificação dessas infrações, podem apoiar os órgãos ambientais do nosso país. Tá bom? Vamos lá para o inciso 13, né, quando a gente fala agora, deixa os órgãos rodoviários e vai para os órgãos executivos municipais. Competência dos órgãos executivos municipais. Integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, também para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade. Sim, que eu grifei a palavra celeridade lá e não expliquei. Celeridade significa rapidez, ou seja, o processo. O processo tem que ser celere, rápido, né? Que, de certa forma, no direito administrativo, a gente também vai para o lado do princípio da eficiência, né? Se eu sou celere, não necessariamente rápido, não quer dizer que eu seja eficiente, mas geralmente quem é eficiente é celere, é rápido nas suas ações. Então, levando em consideração o princípio da celeridade, tá bom? Então, aí, tá vendo? Ó, inciso igual ao inciso 12 do artigo 21 do CTB. Continuando aqui agora, inciso 14 do artigo 21, né, é competência dos órgãos rodoviários em âmbito geral vistoriar, e aí quando eu digo em âmbito geral, se lembre que o município também entra, tá? Vistoriar veículos que necessitam de autorização especial para transitar e estabelecer requisitos técnicos a serem observados para a circulação desse veículo. Simples, né? E em âmbito municipal eu posso citar os taxistas. Os taxistas são veículos que precisam de uma autorização especial para transitar na situação de veículos de aluguel, de transporte de passageiro. Veja que o taxista ele não é transporte coletivo de passageiro. Transporte coletivo de passageiro, caso na sua prova caia, são aqueles veículos que tem no documento a partir de 10... Eita, não, deixa eu escrever para você. De 10 pessoas. Supondo que no CRV tem a partir de 10 pessoas no documento. Opa, o que esse teclado está fazendo aqui? Pronto. A partir de 10 pessoas no documento, então esse veículo passa a ser um veículo de transporte coletivo de passageiro. Até 9 pessoas não é considerado veículo de transporte coletivo de passageiros, tá? Porque, veja, lembrando sempre que se eu olho a situação aqui de cima, 10 pessoas, é um condutor, mas eu tenho apenas 9 passageiros. Aqui, 9 pessoas no documento, 8 passageiros. O condutor sempre é excluído da conta dos passageiros. Mas, no entanto, no CRLV, o código que se estabelece aqui inclui o condutor. Então, não esquece, condutor é ocupante, condutor é pessoa, condutor não é passageiro. Tá bom? Então, uma das atribuições dos órgãos rodoviários também é conceder autorizações para os taxistas, né, de uma forma geral. Implantar agora para a questão aqui dos órgãos executivos de trânsito dos municípios, também tem a obrigação de implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito. Esse Programa Nacional de Trânsito e essa Política Nacional de Trânsito vem lá de Brasília, Denatran, Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, tanto do departamento como também do Conselho Nacional de Trânsito. Lembrando que o presidente do Departamento Nacional de Trânsito também é o presidente do Conselho Nacional de Trânsito. Ou seja, o presidente do órgão máximo executivo também é o presidente do órgão máximo normativo do Sistema Nacional de Trânsito. Então, a redação do inciso 14 do artigo 24, né, ela é quase o mesmo texto, como está aí, do inciso 10
do artigo 21, tá vendo? Ó? Neste, a gente lê a palavra implantar. Naquele, a gente lê a palavra implementar. A diferença é só essa, né? O inciso é praticamente igual. Aqui, implantar. Lá, implementar são sinônimos. Mas, atente-se a isso para a gente não se atrapalhar. Tá? O artigo 24, inciso 15, né? Da competência dos órgãos executivos de trânsito dos municípios. Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN. Sempre ele, né? Sempre é o Conselho Nacional de Trânsito como órgão máximo normativo e consultivo do Sistema Nacional de Trânsito. Ou seja, para que cada estado não siga apenas o seu jeito de ser, lógico que as particularidades de cada região do Brasil elas devem ser observadas, elas devem ser obedecidas. No entanto, existe um parâmetro para ser seguido, e esse parâmetro quem dita é o Conselho Nacional de Trânsito. Continuando aqui, ó, no inciso, acabou aqui o artigo 21, termina, o inciso 21 termina, artigo 21 termina no inciso 14 e o artigo 24 continua. É como se as competências do órgão executivo de trânsito dos municípios tivessem uma quantidade maior do que dos órgãos rodoviários em âmbito geral. Tá bom? Então também é competência dos órgãos executivos de trânsito dos municípios promover e participar de projetos e programas de educação para o trânsito, de acordo com a diretriz do CONTRAN. Foi o que eu acabei de ler, né? Apenas repetir. Inciso 16. Competência dos órgãos... Eu estou repetindo, gente, para ficar na cabeça de vocês mesmo, para na hora da prova você não esquecer. Competência do órgão executivo de trânsito do município. Planejar e implantar medidas para a redução da circulação de veículos e reorientação do tráfego com o objetivo de diminuição de emissão global de poluentes. Ou seja, quando aí você diz assim, peraí, eu não entendi bem. Quer dizer que o órgão executivo de trânsito municipal tem como competência planejar e implantar medidas para a redução da circulação de veículos? Exatamente. Nós usamos muito combustível fóssil, né? A gente usa muito combustível fóssil, petróleo, gás natural, né? Também usamos combustíveis renováveis como o etanol, né? Por exemplo. No entanto, esses combustíveis ainda são combustíveis poluentes. Principalmente nas grandes cidades, se faz necessário, e São Paulo usa muito isso, o chamado rodízio, né? São Paulo usa o rodízio, ou seja, um determinado dia da semana, aqueles veículos que têm aquela determinada placa não pode transitar, tá? Então a pessoa, quem tem muito dinheiro compra veículo por placa, né? A gente já sabe que quem tem muito dinheiro numa cidade que tem rodízio compra veículos com placas diferentes para que possa rodar toda semana, né, durante todos os dias da semana, coisa que não acontece, né, para quem não tem essa capacidade financeira tão avantajada, tão abastada, né, como se diz. No entanto, considerando o direito de ir e vir que é constitucional, essa norma do rodízio ainda tem muito que se discutir, né, porque, querendo ou não, alguns juristas entendem, parte da jurisprudência entende que o rodízio interfere e restringe o direito constitucional sagrado de ir e vir, né? Aí você me diz assim, poxa, mas ainda se tem essa discussão no STF, só para você ter uma ideia, né? O Código de Trânsito nasceu em 1997. Ele foi sancionado no dia 23 de setembro de 1997. Entrou em vigor no dia 20 de janeiro de 1998. Né? E desde 1998, quando ele entrou em vigor, ele já nasceu anticonstitucional com relação à apreensão de veículo pelo não pagamento de imposto. Ou seja, o Código de Trânsito, 97 ele nasceu, 97, 2007, 2017, ele em 2016, ou seja, 19 anos depois do seu nascimento, foi que ele foi corrigido. Quando, em 2016, a apreensão deixou de existir.
Por que a apreensão deixou de existir 19 anos depois? Porque a Constituição Federal prevê que ninguém será privado dos seus bens pelo não pagamento de imposto sem o devido processo legal. E o que é que acontecia? Você não pagava o licenciamento, não pagava o IPVA, não pagava o DPVAT, né? O DPVAT é o imposto, né, que a gente paga em caso de acidentes automotores, né, para a gente ser indenizado, danos, né, médicos, morte, invalidez, né? O IPVA é o imposto sobre circulação de veículo automotor, né? Enfim, a gente não pagava. Se você não pagasse, você tinha o veículo apreendido. No entanto, não havia o devido processo legal, coisa que era imperativo, que é imperativo pela Constituição Federal. Então, o próprio Código de Trânsito nasceu anticonstitucional nesse sentido e só foi corrigido 19 anos depois. Então, essa questão do rodízio tem muita coisa ainda por vir, muito pano para manga, né? Muita coisa ainda para ser discutida. Também como competência do órgão executivo de trânsito municipal, registrar, licenciar na forma da legislação veículos de tração e propulsão humana e de tração animal, fiscalizando, autuando, aplicando penalidades e arrecadando multas decorrentes de infrações. Detalhe, gente, nesse inciso 12 do artigo 24. Em 2015, a Lei 13.154, como está bem aí, ó, essa redação ela foi alterada. E, na verdade, só tirou-se a questão dos veículos de até 50 cilindradas. Eu não sei se vocês se lembram, né, que existia uma discussão, né, se vai ou não licenciar as cinquentinhas, porque antes, até 2015, quem podia obrigar o licenciamento de veículos de até 50 cilindradas, assim como os veículos de tração animal, né, veículos de tração veículos de tração e propulsão humana, né? Tração animal, carro de mão, não deixa de ser carro de mão mesmo, gente, de propulsão humana, de tração humana. O ser humano é que empurra o carro de mão. No caso da bicicleta, é veículo de propulsão humana, o condutor, o ciclista que é o motor, entre aspas, daquele veículo. Tração animal, uma carroça, né, sendo puxada por um cavalo, sei lá, um carro de boi, o que seja, né? Ou seja, essa é uma competência, esses tipos de veículos, a competência municipal. Mas até 2015 era competência municipal obrigar o licenciamento de ciclomotores, das chamadas cinquentinhas. Né? Então, uma cidade, vamos fazer um exemplo, Limoeiro, né? A cidade de Limoeiro, obrigava as cinquentinhas a serem licenciadas, enquanto a cidade de Fenópolis não obrigava as cinquentinhas a serem licenciadas. Então, o que é que acontecia? Aqui em Limoeiro, as cinquentinhas tinham que ter placa. Em Feira Nova não era obrigado. Então, uma cinquentinha de Feira Nova não podia transitar aqui em Limoeiro. Então, na verdade, aqui em Pernambuco nunca aconteceu, apesar de o município ter essa competência, nunca aconteceu dos municípios obrigarem os condutores proprietários de cinquentinha a licenciarem os seus ciclomotores. Nunca aconteceu. No entanto, o Estado chegou até a fazer aqui em Pernambuco, né? Chegou um tempo a tentar obrigar o emplacamento de cinquentinha, coisa que não vingou. Não vingou por quê? Porque o texto anterior do inciso 12, que a gente está estudando agora, do artigo 24 do CTB, o texto anterior dizia claramente que a competência era do município. Então, o que era que estava havendo? Uma invasão de competência por parte do Estado, né? Uma competência que era exclusiva do município. Cuidado na prova com a palavra exclusiva e privativa, tá? Quando eu digo que algo é exclusivo do município, só o município pode fazer. Ele não pode sequer delegar. Quando eu digo que algo é privativo do município, o município pode fazer, mas também pode delegar para outra pessoa. Quando eu digo que uma cirurgia cardíaca é exclusiva de um cardiologista, significa que nenhuma pessoa, nenhum profissional médico que não tenha especialização em cardiologia pode fazer aquela cirurgia cardíaca. Um oftalmologista não pode fazer uma cirurgia cardíaca. Por quê? Porque é exclusivo. No entanto, passar um remédio controlado, né, é privativo de uma categoria, a categoria de médico, seja de qualquer que seja a especialidade. Tem clínica geral,
então é privativo. Então não confunda exclusivo com privativo. Privativo é privativo meu, mas eu posso delegar, tá? A competência. No entanto, exclusivo, não, exclui todo mundo, só para mim. Só eu que posso, tá? Então um detalhezinho aí para a gente ficar ligado. Competência também dos órgãos executivos de trânsito dos municípios. Conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal, né? Coisa que aqui a gente não vê esse tipo de coisa, não existe autorização para isso, ou seja, se o Estado, no caso que eu digo, é o poder constituído municipal, o poder do Estado que tem o município, eu não estou falando do Estado de Pernambuco, unidade de federação, tá? Mas o poder constituinte do poder público, né? Não estabelece, então ninguém é obrigado a fazer algo se não determinado pela lei. Diferente no direito administrativo é assim, tá? O cidadão, eu, você, a gente pode fazer tudo que a lei não proíbe. No entanto, o Estado só pode fazer aquilo que a lei o permite fazer, tá certo? Também é obrigação do órgão executivo de trânsito do município articular com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito sob a coordenação do Conselho Estadual de Trânsito. Olha aqui uma diferença, né? A questão da hierarquia. O Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN, é diferente do Departamento Municipal de Trânsito. O Departamento Estadual de Trânsito, tá? Ele reporta-se ao Conselho Nacional de Trânsito, ao CONTRAN, tá? Já aqui, ó, o Sistema Nacional de Trânsito, ele tem a sua hierarquia, né? Já o município, né, ele está sobre a coordenação, Departamento Municipal de Trânsito está sobre a coordenação do Conselho Estadual de Trânsito, o CETRAN. Tá vendo aqui? Enquanto o Departamento Estadual de Trânsito está sob a coordenação do Conselho Nacional, o Departamento Municipal está sob a coordenação do Conselho Estadual. Conselho Nacional a gente só tem um, Conselho Nacional de Trânsito. No entanto, o Conselho Estadual, cada estado tem o seu, e no Distrito Federal, por ser um Distrito Federal, o nome é diferente, é CONTRANDIF, Conselho de Trânsito do Distrito Federal, enquanto aqui o CETRAN de Pernambuco, Conselho de Trânsito, este Conselho Estadual de Trânsito, cada estado tem o seu. Só por curiosidade, e também vai que caia na sua prova, né? Eu creio que não vai cair, questão de recurso e tudo mais. O CETRAN é o órgão recursal, é o órgão de recurso de infração em segunda instância, tá bom? Então, quando chega uma notificação de autuação na tua casa, você faz uma defesa prévia ao próprio órgão que lhe autuou. Perdeu, aí você, em primeira instância, você faz um recurso, a gente só recorre do que perdeu, né, gente? A gente faz um recurso à JARE. Olha só, a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, tá? Perdendo na JARE, a gente recorre ao Conselho Estadual de Trânsito, tá bom? Então, é um órgão recursal de segunda instância. E perdendo na JARE, um recurso sobre uma infração de trânsito que eu quero anular, e termina a esfera administrativa, e aí eu tenho que partir para a justiça comum. Então, ó, administrativamente, uma defesa para tentar cancelar um auto de infração de trânsito, começa no órgão que lhe autuou, com a defesa prévia, depois em primeira instância para a JARE, depois em segunda instância para o Conselho Estadual de Trânsito, e aí cessa as instâncias administrativas, e aí você vai ter que ir para a justiça comum, tá? Então também competência do sistema do órgão executivo de trânsito do município, fiscalizar o nível de emissão de poluentes, que aqui no nosso estado nenhum município faz, tá? E ruído produzido por veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no artigo 66, que nós já vimos que o artigo 66 ele não existe. Então é com o quê? Com as resoluções do Conselho Nacional de Trânsito. Também dá apoio
as ações específicas do órgão ambiental, da mesma forma que os órgãos rodoviários, em âmbito geral, têm a obrigação de dar apoio aos órgãos ambientais, os órgãos municipais executivos de trânsito também. Também como obrigação dos órgãos municipais executivos de trânsito, a vistoria de veículos, né? A vistoria de veículos automotores. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para aparecer um pouquinho mais para vocês. Tá bom? Eita, foi com a boca, gente. A vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos. Ó, vistoriar veículos que necessitam de autorização especial em âmbito municipal, tá bom? Então, por exemplo, se aqueles veículos com carga superdimensionada, a vistoria daqueles veículos com carga superdimensionada depende do órgão com jurisdição sobre a via. No entanto, veículos de âmbito municipal, aí sim, o órgão com jurisdição sobre a via é justamente o município, então é o município que deve fazer a vistoria, como por exemplo, em carroças, em bicicletas, caso seja regulamentado o trânsito, como a gente viu aqui no artigo 24, que pode ser, tá bom? Deixa eu sair daqui para ficar melhor aqui para vocês, mas tem espaço demais, né? Então, voltando para cá, porque eu não estou atrapalhando, né? Então, vistoriar veículos que necessitam de autorização especial, né, e requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos. Eu não sei se o vídeo está travando um pouquinho, mas vocês depois me reportam se o áudio está legal, se vocês chegaram aí, tá bom? Cadê mais? Vistoriar os veículos, a gente já viu. Competências relativas a órgão ou entidade municipal serão exercidas no Distrito Federal por seu órgão ou entidade executiva de trânsito, tá? Porque o Distrito Federal tem a sua particularidade por ser um Distrito Federal. Para exercer as competências estabelecidas neste artigo, os municípios deverão integrar-se ao Sistema Nacional de Trânsito conforme o artigo 333 desse Código. Se o município não tiver convênio com o órgão de trânsito estadual e não tiver integrado ao sistema, os agentes de trânsito daquele município são apenas meros orientadores de trânsito, não pode haver punição, tá bom? Outra coisa também, para que haja punição, para que os agentes de trânsito possam fazer autuação em âmbito municipal, é imperativo que também exista uma JARE dentro do município, caso contrário, não pode haver punição, tá? E aqui a gente termina, né? A gente termina os artigos 21 e os artigos 22, e o exercício que eu vou postar agora para vocês, né, equivalem a esses dois vídeos, porque são o complemento desses dois vídeos, tá? Só porque ele ficou muito grande. Então essa atividade, ela tanto vale para o vídeo 4, como vale para esse vídeo 5 aqui que a gente acabou de fazer, tá bom? Espero que vocês estejam atentos, façam as atividades, vou sair daqui e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau, minha gente. Fiquem ligados aí na próxima atividade.